Olá, eu sou a professora Tenente Inês, professora de língua portuguesa, literaturas e redação. Estou aqui hoje para continuarmos a resolver as questões que começamos na parte um. Quem não assistiu à parte um, assista. Esse projeto é um projeto de gramática para todos, para que todos que estejam estudando para os concursos públicos estejam preparados para as provas que estão por vir. Ok? Bora lá? Bora trabalhar. Venham comigo. Bom, vamos começar com essa questão aqui, que diz respeito à Universidade de Vitória, do Espírito Santo, ok? Então, o que que ele quer? Ele quer uma escolha inadequada para o preenchimento das lacunas. Então, vamos ver aqui. O Brasil perdia para Camarões nas Olimpíadas. Todos pensaram que ele fosse, tananã, o placar. Mas Camarões venceu. Olha só, se eu for inverter o placar, significa que eu ia trazer o placar de um para outro e vice-versa. Isso não é o que eles estão pretendendo. Eles querem o quê? Eles querem reverter. Então, eles estavam perdendo, eles queriam ganhar. Então, reverter está aqui, certinho. Lembrando que ele quer a inadequada. Quando se fala em resposta inadequada, eles querem a errada. Então, vamos atrás da questão errada, da alternativa errada, né? Desculpa. Depois, a gente que pretende, tananã, as drogas mais leves, como a maconha. Então, olha só o que que ele quer. Se for para discriminar, é ter preconceito. Então, vou escrever aqui, ó, discriminar é preconceito. Ele está querendo ter preconceito, gente? Claro que não, né? Óbvio que não. Então, ele quer discriminar, tirar o crime. Ó, isso aqui é muito comum as pessoas terem dúvida, tá? Tirar o crime. É isso aqui que ele quer. Depois, na letra C, aí ele coloca discriminar mesmo, ó. Colocou discriminar, então ela está verdadeira. Ele quer a falsa. Quando a chuva começou, ele viu que sem guarda-chuva iria passar despercebido ou desapercebido. Gente, ele vai passar despercebido, porque ele não será percebido, imperceptível. Está aqui. E aí vem aqui e coloca desapercebido. Isso aqui não é real. Ok? Aí vamos lá. Ele pensa exatamente como eu, suas ideias vão. Aí você tem que ter a ideia do que é ao encontro de. Vamos lembrar? Ao encontro de. Você vai ao encontro de um amigo, você abraça ele. Quando você vai de encontro a, você está indo com lados contrários. Vai provocar choque. Então, ele está indo ao encontro das minhas, quer dizer, está concordando com as minhas ideias, está abraçando as minhas ideias. Então, aqui está ao encontro das. Então, está correto. Verdadeiro. Não estou a par. Gente, não existe ao par, tá? E ele colocou o a par aqui bonitinho. Verdadeiro. A gente tem que ter essa consciência de como trabalhar essas situações, tá? Para que a gente não tenha nenhum problema, ok? Então, vamos pegar aqui e vamos voltar lá. Gente, isso é muito importante mesmo. Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Desapercebido. O que seria desapercebido? Desapercebido é desprevenido. Então, quando ele está desapercebido, ele está desprevenido. Quando ele está despercebido, significa que ele não está sendo percebido. Entenderam isso? Esse tipo de questão em que se trabalha conteúdos
muito próximos, são significados de palavras muito próximas. Eles são significados diferentes, com palavras muito próximas, muito parecidas. Isso tem caído recorrentemente em todos os concursos e a gente tem que estar muito atentos a esse tipo de questão. Ok? Bora lá para mais uma, vem comigo. Agora, nessa questão 7, nós vamos trabalhar exatamente o quê? Deixa eu pegar aqui minha canetinha para a gente poder fazer as anotações necessárias, certo? Nós vamos trabalhar as regras de acentuação gráfica. Então, o que é interessante vocês sempre terem em mente? Primeiro, as regras gerais. A letra da gente ficou horrível nessa caneta, mas tudo bem. Quais são as regras gerais? Primeiro são as dos monossílabos tônicos. São os monossílabos, ou seja, só tem uma sílaba, terminados em O, E, A, seguidos ou não de S. Essas são as regras dos monossílabos tônicos. Professor, e os outros monossílabos tônicos terminados em I e U não são acentuados? Nani, não são, não, tá? Depois nós temos as regras dos oxítonos. As regras dos oxítonos funcionam assim, ó, terminados em O, terminados em E, terminados em A. Ah, professora, mas está tudo igual. Falei, não, senhor, tudo igual é caminhão japonês, tá? Então presta atenção, porque tem mais uma terminação aqui, que é terminada em, ó, ens. Então, seguidos ou não de S. Eu pus aqui o em, porque quando você põe o S no em, ele vira ens, assim, com ENS, ok? Bom, depois nós temos as regras dos paroxítonos. Essa é mais longa um pouquinho. A dos paroxítonos é aquela frasezinha do lir no chão, PS a um de tombo. Gravem isso. Lir no chão, PS a um de tombo. Ó, tá? Que pode ser is, ó, luz, ó, chão, ó, PS, an, um e o de tombo. Essas são as regras dos paroxítonos. Os proparoxítonos são os mais democráticos. É o que o pessoal mais gosta. Os proparoxítonos podem ser todos, todos os proparoxítonos serão acentuados, todos, absolutamente todos. Depois nós temos algumas regras específicas. Uma das aqui terminam as regras gerais, certo? Terminam as regras gerais aqui. As regras específicas, nós temos lá o I, IU, tônicos, do hiato. E tônicos do hiato. Sozinhos na sílaba, ou seguidos de S, ou seguidos de S na mesma sílaba. A Biju, minha cachorrinha, na mesma sílaba. Aí veio o acordo ortográfico de 2019 e acrescentou algo. Olha só o que o acordo ortográfico acrescentou. Antecedido, antecedidos
de ditongo decrescente não são mais acentuados. Então, não mais. Então, não vai poder ser. E aí, nós temos o caso, por exemplo, vou pôr até um exemplo aqui desse aqui, para vocês se lembrarem, ó, o caso de feiura. Feiura. Feiura antes era acentuado, porque é o tônico do hiato sozinho na sílaba, antecedido de ditongo decrescente. Aí veio a regra ortográfica de 2019 e falou: não, antecedido de ditongo decrescente não é mais. Então, acabou o milho, acabou o pó, tá bom? E ainda temos, vamos ver se vai caber aqui, né? O dos ditongos abertos. Ditongos abertos. E nós temos os acentuados, são el, ei e oi. Como é que funcionava isso? Antigamente, o ditongo aberto, ele poderia aparecer nas paroxítonas, nas oxítonas ou nos monossílabos tônicos, e ele seria acentuado. Maravilha. Aí veio o acordo ortográfico de 2009. Esse acordo ortográfico, o que que ele tramou contra nós? As palavras com ditongo aberto, cuja incidência de tonicidade recaia na paroxítona, elas não serão mais acentuadas. Então, é onde você teve aquela história da ideia. A ideia não é mais acentuada. Então, os ditongos abertos, el, ei e oi, não mais. Vou pôr aqui, resumido, tá? Nas paroxítonas. Então, nas paroxítonas, a gente não tem mais acento ortográfico, tá? E aí eu vou pôr aqui exemplo, eu vou pôr um exemplo aqui bem pequenininho aqui para caber. Ó, ideia. Ideia, heróico, tá? Não são mais acentuados, tá? Assembleia, não é mais acentuada, tá? Agora vamos para as proposições que houve ali na questão número 7. Depois que a gente já fez esse resumão, vamos ver o que acontece aqui. Em qual alternativa os pares de palavras não seguem a mesma regra de acentuação? Então, ele quer as que estão com regras diferentes. Então, ele quer a errada, que não estão pela mesma regra. Então, é errada. Bom, eu tenho pátria, paroxítona terminada em ditongo. Beleza. Próprio, paroxítona terminada em ditongo. Beleza. Até, oxítona terminada em E, propôs, oxítona terminada em U, seguido de S. Então, aqui tem a mesma regra. Ai, professora, mas está com a terminação diferente. Ele não diz exatamente com a mesma terminação. Disse isso? Não. Então, qualquer terminação está valendo. É pela regra dos oxítonos ou é pela regra dos paroxítonos, tá? Aí você tem espécie, paroxítona terminada em ditongo. Sulfúrio, paroxítona terminada em ditongo. Verdadeiro também. Só, monossílabo em ó. Então, eu peguei a regra aqui do monossílabo em ó. Mói. Mói é monossílabo? É monossílabo. Só que ele terminado em O, E, A, seguidos ou não de S? Não. Ô, professora, mas mói tem acento. Primeiro eu vou pela regra geral, eu observo que na regra geral não está acontecendo isso, certo? Não está com a mesma terminação. Aí eu vou para a específica. Ela cabe na regra do I e o tônicos do hiato? Não, não cabe. Então, vamos para a dos ditongos abertos. Mói cabe nas regras dos ditongos abertos? Cai aqui. É monossílabo. É monossílabo. Mas ela está pela regra dos ditongos abertos. Ai, professora, então como é que funciona? Como é que eu vou justificar? Então, em mói, o que que eu tenho? Eu tenho ditongo aberto no monossílabo. Isso aqui, ó, é isso aqui, ó, ditongo aberto
no monossílabo. Isso não significa que está sendo a mesma regra. São regras diferentes. Ditongo aberto no monossílabo não é a mesma coisa que monossílabo terminado em O. Então, tá aqui, aqui não tem a mesma regra. Então, essa daqui está falsa. Olha, eles costumam fazer isso também com os oxítonos, tá? Que nós vamos ver questões logo aqui embaixo, ó. Em áreas, paroxítona terminada em ditongo, Mário, paroxítona terminada em ditongo. Verdadeiro também, tudo certinho. A resposta aqui é a letra D, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque primeiro, o primeiro passo que você tem que fazer quando se diz respeito à acentuação gráfica é grifar a sílaba em que apareça a tonicidade. Depois classificar se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona, ou se ela é monossílaba. Beleza, fiz isso. Aí eu vou ver a regra de cada palavrinha. Então, o que pode acontecer em concurso, e tem acontecido recorrentemente, é que eles colocam lá as regras dos oxítonos, tudo bonitinho, e depois colocam um ditongo aberto na oxítona. Isso é uma regra diferente, isso não é a regra das oxítonas. O mesmo acontece com o monossílabo tônico. Eles põem lá a regra do monossílabo tônico, as palavrinhas todas com aquelas terminações, que é o O, E, A, seguidos ou não de S, e põem uma palavra em monossílabo tônico também, só que com ditongo aberto. E aí a justificativa não é a mesma. Você vai ter ditongo aberto no monossílabo tônico, e não monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. Não é a regra do monossílabo tônico essa, tá certo? Fiquem espertos, porque isso tem acontecido com uma certa frequência, e a gente não pode se dar ao luxo de perder uma questão por bobeira, certo? Essa questão 8 é muito interessante. O que que os professores têm feito? Eles têm colocado textos, poemas, né? E na hora de fazer a proposição do enunciado, eles não estão cobrando nada do que está ali. Então, é só uma palavra, uma análise morfológica. Então, qual que é a minha indicação? Olhou o texto, olhou também o poema. Dá uma olhada no enunciado, veja o que está sendo proposto, tá? O que está sendo pedido. E aí, se não tem nada a ver com o texto, nem precisa ler. Vamos direto, porque tempo também faz parte da prova, né, gente? A gente não pode ficar bobo nessa situação, não, tá? Aí vamos lá. O mesmo processo, da forma que esqueceram de colocar a forma sublinhada, mas a palavra é limpa, tá? Então, o mesmo processo de formação da palavra sublinhada em não se precisa de limpa ocorre em. O que que é limpa? Vamos fazer a processo de formação de palavras, nós temos que pensar em derivação e composição. Nesse caso aqui, eu tenho derivação. Derivação o quê? Regressiva. Por quê? Porque isso aqui, ó, vou colocar aqui para vocês terem essa anotação. Isso aqui é a formação de um substantivo abstrato, abstrato, derivado de verbo. Formação de substantivo abstrato derivado de verbo, tá? Só isso? Não. Com perda de fonemas. Fonemas. Aí eu tenho aqui, ó, o verbo é limpar, que gerou a limpa. Igual a gente fala, nossa, ele fez a limpa aqui, quer dizer, ele limpou tudo, né? Então, o que que eu tenho? Ó, limpa. Eu tenho
Limpar. 5. Não, é 6. Então, tem 6 letras. Aí, o IN vai ficar junto. Por que que o IN vai ficar junto? Porque o som dele é um som só. Então, o IM vai fazer o som de IN. Então, eu tenho 6 letras e tenho 5 sons somente. Aí, na hora que eu passo para a limpa, limpa vão ter 5, Limpa, são 5 letras, que a gente chama de grafemas. Aí eu vou juntar o IN, menos 1, 4. Então, eu tenho 5 fonemas em limpar, ou seja, 5 sons, e tenho 4 fonemas em limpa. Então, eu consegui satisfazer a exigência do que é uma derivação regressiva. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás de uma alternativa que contenha também uma derivação regressiva. Então, vamos lá. Ventre. Ventre, não. Ventre já é o substantivo, então esse ventre aqui está fora. Ele não vai ser uma derivação regressiva. Sina, vem de sinar? Não. Falso também. Não é uma derivação regressiva. Nado, opa! Ó, o nado vem de nadar. Nadar tem 5 fonemas e nado tem 4. Tá aqui a minha resposta. Derivação regressiva. Descida. Descida é derivação sufixal. Eu coloquei o afixo depois da palavra primitiva. Então, derivação sufixal. Velho, aqui tá falso também. Aqui é uma derivação imprópria, porque velho normalmente é adjetivo e passou a ser substantivo, certo? Gente, é muito fácil. A gente tem que ter em conta que estudar o processo de formação de palavras vai trazer algum conhecimento para a gente e ponto na prova. A gente não pode se esquecer disso. Bom, meus queridos, então aqui nós vamos fazer agora outras questões de acentuação gráfica. Então, lembrando daquelas regrinhas que eu coloquei lá em cima, é para ser utilizada a regrinha aqui, tá? Bonito. Então, vamos lá. Olha só, as palavras que se acentuam respectivamente pelas mesmas regras. Aí, o que que você tem que fazer? Cara, tem que classificar cada palavrinha dessa aqui dentro da acentuação gráfica, porque aí você vai conseguir achar aqui as respostas, tá? Então, bora lá. Ó, água. O que que você tem? Paroxítono. Eu vou pôr PX aqui para poder falar o que que é paroxítono, tá? Terminado em quê? Em ditongo. Céu. Céu é monossílabo, mas ele não está seguindo a regra dos monossílabos. Ele está aqui como ditongo aberto. Então, ele está indo pela regra do ditongo aberto. E o por, ele é o quê? É um acento diferencial. Um dos poucos que sobreviveu ao acordo ortográfico de 2009. Então, acento diferencial. Quais foram os acentos diferenciais que sobreviveram? O por, verbo, tem acento, o por, preposição, não. O pode, indicando que está no presente do indicativo, não tem acento. E o pôde, indicando que o verbo está no pretérito perfeito do indicativo, tem acento. Além desses, ainda tem os acentos diferenciais de número. Então, o vem vai ficar sem acento na terceira pessoa do singular. O vem vai ficar com acento na terceira pessoa do plural. O ter, né, que vai ser o tem na terceira pessoa do singular, não tem acento, e o tem na terceira pessoa do plural vai ter acento, para diferenciar se está no singular ou no plural, tá? E tem mais alguns ainda, mas esses aí são os que mais são cobrados em prova, inclusive os derivados do vir, né, que é o vem com sem acento e o vem com acento, e os derivados do ter sem acento com acento. O que que acontece com os derivados? Os derivados, quando eles passam a participar de outro tempo verbal, que, por exemplo, eles passam a ser derivados por prefixação. Então, por exemplo, manter.
vira mantém. Aí virou oxítono. Oxítono em en é acentuada, certo? Na terceira do singular, vai ser acento agudo. Na terceira do plural, circunflexo. Tá? Então, tem dois motivos para acentuar o mantém. O primeiro, ser oxítono terminado em en. E as diferenças de acento é em função de agudo mostrar que é singular e circunflexo mostrar que é plural. Assim também tem o convir, assim também tem o rever, tem o conter, entrever. Todos eles vão também trabalhar essas histórias. Entrever, não. Como é que chama? Tem um que eles adoram, cara. Eu estou esquecendo aqui como é que é o dele. Intervir. Intervir também, tá? Intervém com acento agudo. Intervém com acento circunflexo. Indicando o quê? Terceira pessoa do singular e terceira do plural, respectivamente, tá? Tomem cuidado com os derivados, porque eles vão também cobrar dois tipos de justificativo. Aí, olha só, se a primeira aqui, ela tá como paroxítona terminada em ditongo, eu vou atrás das primeiras palavras para ver paroxítona terminada em ditongo. Então, o que eu tenho aqui? Sábado, pró-paroxítona. A letra A já foi embora. Não pode. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo. Beleza. Árvore, pró-paroxítona. Não pode. Silêncio, paroxítona terminada em ditongo. Pode. Então, a letra C já foi embora também. Místico, pró-paroxítona, tá? Beleza. Então não pode também. Ficamos, então, só com duas alternativas. Vamos para o próximo. Céu. Aí você tem heroísmo. Heroísmo é o do hiato, não é o do ditongo aberto. Então, aqui está fora. Aqui é I tônico do hiato, seguido de S na sílaba. Não vai ser a regra do ditongo aberto. E anéis, ó, ditongo aberto, é, e na oxítona. Ah, professora, mas olha só, o que ele colocou no enunciado é um monossílabo tônico com ditongo aberto, e aqui ele pôs como oxítono. Pode isso, Arnaldo? Pode sim. Paroxítona terminada em, na verdade, é oxítona terminada em ditongo aberto, que nós estamos na regra dos ditongos abertos. E o que que ela prevê? Ela prevê ditongo aberto no monossílabo tônico e ditongo aberto nos oxítonos. Então, é a regra do ditongo aberto? É, só está localizada em outra tonicidade. Tá bom? E aí você tem o tem, que aí eu falei para vocês, ó, o tem na terceira pessoa do singular, ó, terceira pessoa do singular. Não tem acento. E o tem com a terceira pessoa do plural vai ter. Vou deixar também registrado aqui o derivado, um derivado do ter, tá? Ó, mantém, é derivado do ter. Mas ela vai ser oxítona terminada em en. Aí ela vai ter que ter acento na terceira pessoa do singular. E o mantém vai ser também oxítona terminada em en, mas ela vai estar na terceira pessoa do plural, ó. Ó, então aqui é plural, ó, e aqui é singular. São derivados do ter, tá? Bora para mais uma para a gente fechar as nossas 10 e a gente poder ir almoçar. Assinale a alternativa cujas palavras devem ser acentuadas respectivamente pelas mesmas regras de possível. De novo, vamos fazer aqui, ó. PX, que é paroxítona, terminada em L. Memória, ó. PX, terminada em ditom. Atrás, ó, oxítona, terminada em A seguido de S. Maravilha. Agora vamos lá. Possível. Ele está atrás de paroxítona. Ele não fala sobre colocar com a mesma terminação. Então, gente, nós vamos procurar paroxítonos, tá? Ah, professor, tem hora que a senhora fala paroxítona, tem hora que a senhora fala paroxítonos. Os dois são aceitos, tá? Então, vamos lá, fácil, paroxítona terminada em L, hífen, paroxítona terminada em N, caráter, paroxítona terminada em R, difícil, paroxítona terminada em L, vírus, paroxítona terminada em us. Todas são paroxítonas, tá? Agora vamos para a segunda. Vôlei, paroxítona terminada em ditongo, tá certo? Corrói, não. Corrói é ditongo aberto, oi nas oxítonas. Então, a letra B foi embora. Não me interessa mais.
Cárie, paroxítona terminada em ditongo. Maravilha. Vírus, paroxítona terminada em us. Tranquilo. Fáceis, paroxítona terminada em ditongo. Tranquilo também. Então, só eliminei até agora a letra B. Bora ver o atrás. Atrás é oxítona, então eu tenho que ir pela regra dos oxítonas aqui. Em cair, eu tenho oxítona? Tem, mas ele está indo pela regra do hiato, ele não está indo pela regra dos oxítonos. Lembrando, os oxítonos terminados em O, E, A, N, seguidos ou não de S, são acentuados. Em I, não. Mas aqui está acentuado. Por que está acentuado aqui? Aqui está acentuado porque é o I tônico do hiato, sozinho na sílaba. Não é pela regra dos oxítonos. Então, está eliminada a letra A também. Bora lá. Até, opa, ó, até oxítona terminada em E. Aqui, a resposta com certeza deve ser essa aqui. Letra C. Em destrói, ó, ditongo aberto, O e na oxítona. É oxítona? É oxítona. Só que não segue a regra das oxítonas. Ele segue a regra do ditongo aberto. Então, não pode. País e tônico do hiato. Observem, ele colocou tudo na oxítona, mas com regras distintas. Então, eu não posso falar que isso aqui segue a mesma regra, porque não segue. Destrói, está seguindo a regra do ditongo aberto. E em país, está seguindo a regra do hiato. Tá certo? E aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham printado essa página. Se não printou, depois dá um pause aí, printa, porque aqui tem várias informações que são extremamente necessárias, tá? Queridos, aí a gente encerra por hoje, lembrando que se você gostou, dê o seu joinha. Se você não gostou, dê o seu não gostei. Tá bem? Caso você tenha gostado, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sininho, que quando novidades chegarem, você seja avisado de que essas novidades já estão publicadas. Tá bem? Espero vocês na nossa parte 3. Terminamos a parte 2. Até agora nós já corrigimos 10 questões. 5 questões na parte 1, 5 questões na parte 2. E vamos corrigir mais 5 questões, que vai ser a parte 3, que em breve vai estar publicada aqui no YouTube também, tá? Beijos da IG, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!